Olá, está começando mais uma edição do Radar de Notícias, o programa mais tradicional da cidade de Guarulhos, há mais de 35 anos no ar. Hoje é terça-feira, 30 de setembro de 2025, estamos ao vivo pelas redes sociais. Nos siga pelo Facebook, pelo Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso programa. É através das redes sociais que você tem acesso à agenda da semana, confere os cortes das entrevistas, os flashes da sessão da Câmara e pode ler as nossas notas, colunas e reportagens, sempre por dentro dos bastidores da política e sempre com o selo Radar de Notícias de qualidade. Ótima noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mande sua mensagem, interaja conosco, envie seu questionamento ao nosso convidado de hoje. Já estará aqui comigo na bancada o vereador Leandro Dourado, do PMB. Vamos debater alguns dos seus projetos de lei recentemente apresentados, falar sobre as últimas sessões da Câmara e projetar o ano de 2026, ano eleitoral. Será que o vereador Leandro Dourado, de Partido Novo, tem a pretensão de disputar um cargo na eleição do ano que vem? Vamos descobrir isso e muito mais na entrevista de logo mais. E ainda hoje, novidades sobre o PL, PDT. Falaremos também sobre as mudanças no regimento interno da Câmara Municipal e notícias, destaques do noticiário nacional. Este é o cardápio do Radar que está começando, recheado de informação. Ajeite-se na poltrona, sintonize, coloque o fone de ouvido e não mude de canal. Nos acompanhe pela próxima 1 hora para terminar a terça-feira bem informado. Por fim, no último recado, importante dizer que você pode participar do nosso programa enviando a sua denúncia em áudio, texto ou vídeo para o WhatsApp que está na tela neste momento, 11 99 507 6900, ou se preferir, envie o material para o nosso Instagram, @Radar de Notícias, certifique-se de que já nos segue por lá, a nossa produção fará a curadoria do conteúdo. E através deste mesmo número que está no seu televisor, você pode entrar em contato com a nossa produção e solicitar a sua inclusão na nossa lista de transmissão, para receber pelo WhatsApp tudo que nós produzimos. 18 horas, 2 minutos. Aqui do meu lado está ele, Léo Notaro, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença. Seja bem-vindo, ótima noite, Léo. Uma boa noite, André Siqueira, e a todos que acompanham o Radar de Notícias na tarde desta terça-feira. É um prazer e uma honra estar sentado aqui na bancada do Radar, o mais tradicional programa da cidade de Guarulhos. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los por aqui. Sempre gosto de frisar e nunca me canso de reforçar. É sempre um prazer, peço desculpas. Participe conosco, não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e também compartilhar o link deste programa com mais pessoas. Avise os amigos da família que estamos apenas começando essa edição e, como todos os dias, como você já está acostumado, estamos recheados de informação, não é mesmo, André Siqueira? É isso, muito conteúdo, inclusive estava até aqui... Será que vai dar tempo? Debatendo aqui, olhando a pauta, qual item pode ser deixado para amanhã, qual item não é tão perecível assim, para que nós possamos levar conteúdo de qualidade e não estourar o nosso tempo, até em respeito ao nosso convidado. Já, Leandro Dourado aqui conosco. Quero agradecer a todo mundo que está na audiência, pessoal do Facebook, Valto José, Celso Alcântara e Ameri Garcia, Josué Santana, temos também aqui o veterinário Alex Belo, Maurício Ribeiro da Vila São Rafael, muito obrigado a todos, seu Clóvis Biso, grande Dunguinha Soutur, que escreve o seguinte, que está nos assistindo do Malvinas, ajuda aí, estou sem peru escolar fazem 2 dias. Olha aí que isso é problemático, hein? Isso impede com que muitas crianças estejam na escola. Sem dúvida. Isso é muito triste. Um abraço também para o Kleber Souza, ele que é os nossos olhos e ouvidos aqui no Centro de Custo. A informação chega primeiro com o Kleber. Muito obrigado a todos que estão na audiência. A única fonte que a gente vai contar quem é, né? Essa fonte dá para revelar, O pessoal também que está pelo nosso YouTube, Dona Rosimeire Barbosa, vi ali também Ana Lúcia Alcântara, o James Medeiros, falando sobre o São Paulo. Olha, gente, eu joguei a boia de salvação para o Léo. Quem estava aqui na quinta-feira há de se lembrar que o Léo encheu o peito para dizer São Paulo 4, LDU 0. E eu, santista calejado que sou, que quebro a cara constantemente com palpites, ofereci a boia ao meu amigo que estava na iminência de se afogar e disse, Léo, toma cuidado, vai virar meme, o nosso YouTube vai ser o VAR do seu próprio palpite. Ofereci um resgate, um amparo, e o Léo disse 4-0.
E o São Paulo não apenas não ganhou de 4-0, como perdeu da possante LDU, foi eliminada e ontem também, de novo, dentro do Mais Morumbi, 1-0. perdeu de novo para o Ceará. Enquanto este santista que vos fala, ô produção, quando é que foi a última vez que o Colossal da Vila Belmiro perdeu, hein? Olha, já são 4 jogos que o sorriso não sai do meu rosto. Mas vida. deixou a vitória escapar neste último jogo. Importante dizer que ganhamos, inclusive, do São Paulo do Léo Notaro. Então, este Olha, André, apresentador aqui, como o mundo não dá voltas, ele capota, gira e sai por aí. Como a gente gosta de dizer, você já falou isso, você é uma pessoa esperançosa por natureza, né? Isso, otimista por Otimista por essência. essência. E eu precisava ser também naquele momento. Estava a poucos minutos de ver o meu time entrando em campo numa quarta de final de Libertadores. Por mais que eu sabia que o momento, por mais que eu soubesse, peço desculpas, que o momento não era dos melhores, que a situação de São Paulo está de longe de ser boa, a gente ainda precisa se manter iludido pelo menos até o final do apito, até o final dos 90 minutos. Eu não... E era uma vontade que fosse, sabendo que era muito difícil de acontecer. Eu não lhe culpo. O fatídico 6 de dezembro de 2023, quando o Santos maculou a sua história e foi rebaixado, eu acreditei até o último instante. Estático no sofá, com cara de poucos amigos, eu acreditei até a hora que o juiz apitou e o rebaixamento foi consagrado. Então, eu te entendo, temos que acreditar, porque se a gente não acreditar no nosso próprio time, acabou a essência de torcer, né? Bom, e a gente, pelo menos agora, a gente vê um momento da torcida do São Paulo unido pedindo Belmonte e Casares fora, pelo menos. Muito bem. A lucidez chegou. Muito bem, Léo Notaro, vamos começar aqui. Hoje nós não temos reclamações, vamos com um giro de notícias aqui com informações de âmbito nacional. Vamos lá. Em primeiro lugar, atualizações de um caso que nós trouxemos aqui no Radar de Notícias, a execução brutal e criminosa do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Rui Ferraz Fontes. Uma força-tarefa da Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, todos imbuídos e somando esforços para desvendar o que aconteceu. Temos um grupo de quase uma dezena de suspeitos e nesta terça-feira nós recebemos a informação confirmada pela Polícia Civil de que um desses suspeitos, numericamente era o 8º suspeito cuja identidade foi divulgada pela polícia, o senhor Humberto Alberto Gomes, de 39 anos, que estava sendo procurado. Ele era suspeito de ser um dos executores do Dr. Rui Ferraz, foi morto num confronto com a polícia paranaense e paulista em São José dos Pinhais, no Paraná. Ele estava foragido, sendo procurado, entrou em confronto com as forças policiais e morreu. Foi a informação divulgada pela Polícia Civil. Então, um suspeito morto, e nesse caso, é lamentar que ele morreu nessa troca de tiros, mas não por nada. Eu acho que ele executou uma pessoa e teve o que era devido, mas todo tipo de crime dessa natureza que precisa ser elucidado, esse tipo de desfecho, eu acho que não contribui para a investigação, porque você não extrai informação. O mesmo ocorreu quando foi morto o capitão Adriano, que era apontado como chefe do escritório do crime, que era um arquivo vivo. Ele também entrou em confronto com a polícia e levou para a cova todos os segredos, ele que era um baita de um criminoso. Então, nesse caso também, o Humberto Alberto poderia contribuir com a polícia para dizer, olha, o Dr. Rui foi executado a mando de fulano ou a mando de alguma organização, nós fizemos isso e por aquilo. Mas ele que tirou a vida de um pai de família também teve o que merecia, porque alguém que sai de casa com um fuzil para executar uma pessoa, bom sujeito não é. Certo, Léo Notaro? Muito bem, André Siqueira. Bom, ainda no âmbito nacional, apenas para efeito de registro, só registrar o Congresso Nacional. Olha, Léo, vamos lá, vamos do zero aqui. Vamos lá. O meu Santos, o seu São Paulo, às vezes nos decepciona. A maioria das vezes, mas às vezes dá uma alegria também. Agora, o Congresso Nacional nunca decepciona. É impressionante como eles são mestres, são magos na arte de aprovar pautas indecentes. Você acha que aquela máxima vale para cá? Acertar todas é difícil, mas errar dá para acontecer. Pois é. E o Congresso Nacional aprontou das suas mais uma vez. Na tarde desta terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento
mista, porque é formada tanto por deputados quanto por senadores, aprovou o aumento pornográfico do fundo eleitoral, popularmente conhecido como fundão, para nada mais, nada menos do que 4,9 bilhões, como diria Ciro Gomes, com B de bananada, 4,9 bilhões de fundo eleitoral. A título de comparação, na proposta orçamentária enviada em agosto para o Congresso Nacional, o governo Lula estipulou um montante de 1 bilhão para o fundo eleitoral da eleição do ano que vem. Mas os deputados e senadores, olha só que maravilha, em votação simbólica. Claro, quando é esse tipo de pauta, é votação simbólica passando o trator. Aprovaram o aumento para quase 5 bilhões. E tem outra, você que acha que acabou. O relator da LDO, o deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, no seu relatório, incluiu um dispositivo que torna as despesas com o fundão e também com o fundo partidário uma despesa obrigatória. O que isso significa, André? Verba que não pode ser contingenciada. Então, quando você ouvir aquele deputado e senador posando como arauto da moralidade, falando da necessidade do governo federal contingenciar recursos, lembre-se, esta turma não quer que mexa no fundão eleitoral, não quer que mexa no fundo partidário e também, muito menos, não quer que mexa nas emendas parlamentares. Então, mais um dia da infâmia do Congresso Nacional, que segue sem votar a urgência, ou melhor, segue sem votar o mérito da isenção do imposto de renda. Então, para você, trabalhador, que quer ter o imposto de renda zerado, ganhando até 5 mil, ou parcialmente com desconto, se você ganha até R$ 7.320, aguarde mais um pouco. Nesta terça-feira, a prioridade foi aumentar o fundo eleitoral. É falta de vergonha na cara que não acaba mais. Um valor que já era muito alto do fundo eleitoral, mais de 3 bilhões no ano passado, e que agora a gente vê para o ano de 2026, chegando a 5 vezes o que foi proposto, o que foi orçado pelo governo Lula, previamente encaminhado, como você muito bem citou, no mês de agosto. E, André, eu fico imaginando, né? A gente teve um aumento substancial das vagas que vão ocorrer dentro do Congresso, dentro do Senado, dentro para a presidência também. Agora a gente vai ter 18 presidentes, um para cada estado. Eu não sei se eu estou desatualizado, mas a quantidade de vagas se manteve a mesma. E a gente vê o Brasil chegando na sua máxima do fundão eleitoral. Quase 5 bilhões do dinheiro que é arrecadado de impostos do meu, do seu, de você que nos assiste e nos acompanha, agora sendo aí utilizado para poder fazer campanha política. Realmente eu acho que faltava dinheiro, porque a gente precisa ver uma nova forma. É uma vergonha, é pouca vergonha na cara ser aprovado isso, ainda mais por cima com votação simbólica. Pois é, então fica aí registrado nosso dinheiro para financiar a campanha no ano que vem, certo? 18h13, só registrar que enquanto falávamos do fundão, o vereador Leandro Dourado chegou, nosso convidado, já ele estará aqui conosco para uma entrevista muito bacana. Vamos girar aqui a pauta porque ainda temos outros assuntos para tratar. Agora, Léo, vamos entrar aqui ainda na seara do noticiário local, perdão, do noticiário nacional, registrar aqui uma informação que a nossa Beatriz Barbosa, a nossa repórter, produziu aqui uma nota de apoio para este programa. Porque está explodindo o número de casos de contaminação por pessoas que ingeriram bebida alcoólica batizada. Bebida alcoólica com metanol, que é muito tóxico, é altamente tóxico. No último domingo, o telejornal Fantástico exibiu uma reportagem contando de jovens que estavam num passeio, estavam se divertindo, saíram para se divertir, consumiram gin adulterado e uma dos jovens, um dos adolescentes, está basicamente morto. Essa que é a verdade. O quadro é irreversível, já está com alguns órgãos paralisados, bebida batizada. Nessa terça-feira, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou que a Polícia Federal abriu um inquérito para identificar, apurar a envergadura dessa rede que estaria batizando as bebidas, mas, por enquanto, segundo o ministro, os casos estão restritos ao estado de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, principalmente. Guarulhos está incluída nessa lista, então tome cuidado, abra o olho,
evite locais com procedência duvidosa. Nós já temos aqui, é importante dizer, que há uma divergência de informações. Segundo o governador Tarcísio, existem uma morte confirmada por metanol em bebida, outras 4 mortes sob investigação. Temos 5 casos de intoxicação, mas que felizmente os pacientes ainda não foram a óbito, e outros 17 casos suspeitos. Ou seja, vejam aqui que nós estamos quase em 30 casos, segundo o balanço do governo estadual. O governo nacional, o governo federal, registra 20 casos. Então temos essa divergência. Neste caso, não importa muito se temos 20, 25, 30 ou 50, mas cabe aqui o alerta e vamos aguardar as apurações, porque existe a suspeita de que isso tem a ver com os combustíveis batizados também com metanol por uma organização criminosa muito conhecida aqui do estado de São Paulo. Então, isso tem assustado, então tome cuidado, porque o metanol mata em qualquer quantidade no organismo humano. Realmente uma situação muito triste que a gente vem enfrentando, lamentar os jovens que se encontram nessa situação, os que vieram a óbito e os que também se encontram aí em processo de recuperação, né, André? Esperar que possam sair dessa realmente, porque é um caso muito triste. A gente vê que realmente é um sistema organizado que está por trás dessa operação, igual diversos outros sistemas que tem dentro do Brasil. E é vergonhoso você ter realmente o seu momento de lazer, de divertimento, ser transformado para algumas famílias numa grande tristeza, num caso de morte, e a gente vê principalmente afetando jovens na situação. Então, reforçar, os principais casos estão no estado de São Paulo, mais especificamente, como o André já citou, na região metropolitana. Caso estiver saindo de casa, redobrar a atenção realmente com o local, assegurar que é um local que está fazendo compra em distribuidores que são homologados realmente aos vendedores de bebida alcoólica, ou até, se neste momento, se for possível, evitar o consumo fora de casa, evitar o consumo de alguma forma. É isso, Léo. 18 e 17, agora sim, em pauta local, vamos começar repercutindo uma informação trazida pelo Rabi Kalil, nosso colunista político. Ele deu um spoiler ontem, ainda na bancada, disse que traria uma informação exclusiva hoje. Como que é essa informação, André? Vamos lá, eu vou pegar aqui, eu anotei, mas é importante ir direto à fonte para ser o mais fidedigno possível. Rabi Kalil nos informou hoje, nesta terça-feira, que no próximo dia 15 de outubro, no começo do próximo mês, num hotel aqui da cidade, o Rabi Kalil não informa que hotel será esse, haverá um evento de arrecadação de fundos para o Partido Liberal, o PL, partido do prefeito Lucas Sanches. Um evento que deve contar com as presenças do governador Tarcísio de Freitas, do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, do deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, para arrecadação de fundos para o PL. E Rabi Kalil nos informa que o preço de cada convite, se a comida vai estar bem temperada, eu não sei, mas que o preço do convite é salgado, isso é R$5.000 cada convite, e o Partido Liberal espera receber pelo menos 200 pessoas. Eu, como jornalista que sou, não vou arriscar essa conta, é claro que eu estou brincando. Essa é uma conta fácil para jornalista, mas, Léo, evento pomposo, hein? Evento pomposo, André Siqueira. Evento pomposo. Que dia que é mesmo? 15 de outubro. Eu estarei bem longe de Guarulhos nesse dia, se for possível. Mas brincadeiras à parte, a gente vê um evento que reúne pessoas de grande envergadura no cenário político, principalmente, estamos falando do governador Tarcísio, Valdemar da Costa Neto, é presidente nacional do PL, e a gente vê um evento que tem como objetivo arrecadar fundos. PL que teve bom desempenho nas últimas eleições no âmbito municipal e almeja esse desempenho também nas próximas eleições, que se replique isso no âmbito mais federal. Realmente, quem sabe, projete ali alguém para poder abrigar realmente a cadeira na presidência. Lembrando que o PL corteja o governador Tarcísio, que está no Republicanos. O ex-presidente Bolsonaro, inelegível neste momento, aliás, ainda em prisão domiciliar, dessa forma sendo impossível concorrer às eleições, atrapalhando, de certa forma, os planos do PL, que viam nele uma figura consolidada. E vão precisar agora formar um sucessor a essa cadeira de disputa
à presidência. E vemos um evento com um valor salgado, André Siqueira. O senhor iria a este evento por R$ 5.000? Nem que me pagassem os R$ 5.000. Claro, jornalisticamente eu tenho interesse, né? Então. Imagine só esse Convescote guarulhense, que coisa maravilhosa. Será que o prefeito Lucas estará presente? Vou tentar descobrir essa informação. Vamos lá. Mas o James Medeiros fez uma pergunta interessante. Será que é para arrecadar fundos para pagar o salário do ex-presidente Bolsonaro? Ou, diria este apresentador, pagar o Pix em dólar para Eduardo Bolsonaro, que está fora do Brasil, recebendo dinheiro público enquanto deputado federal, conspirando contra o nosso próprio país, tramando com Donald Trump e companhia limitada? Não sabemos, mas informação importante, e desculpe o trocadilho com o jantar, saborosa de Rabi Khalil, prometeu e entregou, hein? Um abraço para o Rabi Khalil. Muito bem, o colunista político mais bem informado da cidade de Guarulhos. Grande Rabi Khalil, hein? Essa matéria promete dar o que falar, hein? R$ 5.000 o convite. Não que me espante, esses convescotes é daí para mais. Mas eu fico curioso para saber por que escolheram Guarulhos, qual a pauta, enfim. São dúvidas. São dúvidas que eu tenho, mas ótima reportagem do Rabi Khalil. Bom, são dúvidas que eu fico contente sem saber as respostas também. Não vejo necessidade de comprar o ingresso para tirar essas dúvidas, André Siqueira. Léo, 2 tópicos aqui, um mais rápido e o outro acho que a gente precisa se aprofundar. Vamos nessa. No próximo bloco, por volta das 18h30, Leandro Dourado, vereador do PMB aqui conosco. Primeiro lugar, só registrar uma informação que está na coluna do Radar. Eu vou dar apenas um spoiler, vou tratar apenas de um tópico. Quem quiser saber os outros tópicos da nossa coluna, acesse as nossas redes sociais, @Radar de Notícias no Instagram, facebook.com/Radar de Notícias. Você pode conferir também pelo Facebook. E quem está no nosso WhatsApp já recebeu em primeira mão. No nosso WhatsApp, exatamente. Só trazer aqui uma informação. Ontem, ao término da sessão da Câmara, eu fiquei por mais uns instantes na Câmara, apurando algumas coisas, e saindo do plenário, eu flagrei, no bom sentido, um grupo de 6 vereadores, todos eles novatos, reunidos numa sala ao lado do plenário. Estavam lá Alemão do Transporte, a dupla de Daniéis, Santos e Alves, Guto Tavares, também tínhamos ali o Rafa Marques e o Biriba. 6, conversando, articulando, debatendo. Eu fui apurar depois, troquei mensagem com alguns desses vereadores para perguntar, escuta, o que os senhores estão articulando? E eles me disseram que basicamente não é nada demais, segundo eles disseram, e o que eles estão articulando como estes vereadores estão espalhados em algumas comissões, eles estão fazendo uma força-tarefa para, no bom sentido, evidentemente, para que esses vereadores façam lobby dentro das comissões para destravar alguns projetos que estão parados, para que os pareceres sejam emitidos, para que os projetos possam ser apreciados, os seus méritos, no plenário da Câmara, para que os vereadores possam ter as suas iniciativas analisadas, se sim, se não, se vai à sanção, se o prefeito veta, etc. e tal. Então, queria destacar, porque, vejam só, Léo, são todos vereadores novatos, todos de primeiro mandato, e poderiam, embora eu acredite que dentro de 9 meses, nós já estamos quase entrando em outubro, já passou o tempo de ambientação, e todo mundo já sabe como anda, como toca o barco, como é o regimento, o que pode e o que não pode fazer, mas a gente ainda vê um ou outro vereador de primeiro mandato mais comedido, meio tímido, sempre esperando ali as orientações do líder do governo, o vereador Geraldo Celestino. Estes 6 vereadores vão pelo caminho contrário, o que eu destaco como uma boa qualidade. Um ponto positivo. Poderiam ali ficar esperando o curso natural das coisas, se o meu projeto ficar travado um ano, pouco me importa. Não, os vereadores estão ali articulando para tentar destravar a pauta para que eles possam ter os seus projetos, que são sempre apresentados para tentar mitigar problemas da cidade, oferecer alternativas para a população. Eles estão aí interessados em destravar a pauta para que as coisas possam tocar da melhor forma possível. Então, é uma boa iniciativa e eu conto essa historinha na coluna do Radar. Se você quiser ver os outros tópicos, acesse as nossas redes sociais. Muito bem, André Siqueira. A coluna do Radar movimentando as principais notícias e informações dos bastidores da política da nossa cidade. E eu vejo com muitos bons olhos, como você muito bem colocou, porque você tendo representantes em cada uma das comissões, você consegue puxar uma iniciativa ou outra para poder fazer esse trabalho. E também, por mais que a gente tenha um líder e um vice-líder de governo, cada vereador tem a liberdade de ser o próprio líder do seu mandato.
Eu acho que isso é muito importante destacar, porque aquele não precisa ter a faixa de capitão para se comportar comum, não é mesmo, André Siqueira? Opa! Você pode ter a iniciativa, o comportamento de um líder, não de um seguidor. E dessa forma, tem alguns vereadores na Câmara Municipal que talvez ainda não tenham entendido que podem ter essa autonomia de serem os próprios líderes do seu próprio mandato. É isso. Ó, ainda sobre a história do jantar do PL, o Kleberson pergunta se o jantar do PL será no Bom Prato. Ótima sacada. E o João Pedro Dias fala, olha, André, como jornalista seria bom você estar presente. Não, e de fato, eu falei, o interesse jornalístico é grande. Mas eu fico sempre imaginando, Léo, olha, não é querer fazer falsa modéstia, não. Aquela, olha que pessoa simples. Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto muito desses restaurantes chiques, esses cardápios caros. Porque imagine só, eu fico imaginando o cardápio deste jantar de R$5.000. Vai ser aquele mini medalhão com uma folhinha de hortelã por cima, R$5.000. Prefiro aquele PF maravilhoso. Um croquete de carne. Um bandejão lindo, maravilhoso, né? Então, é claro que estamos aqui brincando, mas é porque eu fico imaginando o cardápio, né? Aquela coisa minimalista. A gente gosta de um bom arroz, feijão, bife, farofa, um ovinho também, proteína. Um zoiudo. Então... Tem cadastro de imprensa, será? Será que tem? Pode ter uma coxinha para a imprensa? Se tiver, eu mudo minha opinião. A gente vai lá cobrir. Isso, muito bem. R$5.000. Jesus, Maria e José. Bom, para a gente fechar esse bloco, 18h26... Vamos lá. Só fazer uma retificação aqui, que é importante, porque ontem, com o Rabi Khalil, ele me perguntou, entre tantas perguntas, o Rabi vai fazendo em sequência... Opa, uma máquina. Ele perguntou se havia novidades no projeto que altera as normas do Comitê de Ética, da Comissão de Ética. E no impulso, no embalo, eu acabei respondendo que não. Uma informação equivocada. Então, por isso eu peço desculpas por ter disseminado uma informação que não condiz com a realidade. Há sim desdobramentos e eu vou trazer aqui. Ontem era o penúltimo item da pauta, o item de número 38, o projeto de resolução 34 de 2025, que altera a resolução que trata das diretrizes, as regras e normas de funcionamento do Comitê de Ética, da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. É um projeto gigante, assinado por 26 vereadores, que basicamente os vereadores prometeram e estão de fato entregando algo substancial. É uma reforma ampla, para não ser casuística, para não parecer que estão inserindo um ou outro dispositivo para perseguir um vereador. Vou até pegar aqui a fonte que me ajudou nessa informação. Veja só. O capítulo atual, se não for aprovada nenhuma mudança, tem 18 artigos que disciplinam o funcionamento do regimento. A nova redação traz 30 artigos, detalhando tudo especificamente. Quais as novidades? A nossa produção tem aí algumas imagens. Olha só, essa é a página número 5, salvo engano, do projeto. Vocês vejam aí que são, por exemplo, o artigo 9º, que trata das infrações à ética parlamentar. São, digamos assim, infrações menos graves. Não que elas não sejam graves, mas vejam só, são infrações éticas, como, por exemplo, fraudar o registro de presença, você pode ver aí no parágrafo 3º do artigo 9º, firmar um contrato com alguém que tenha relação com a Prefeitura de Guarulhos, com o município, isso seria uma infração ética. Então, essas são as infrações menos graves, digamos assim, previstas no artigo 9º. Na próxima página, vejam só, são as infrações de decoro parlamentar. Seriam as mais pesadas, digamos assim, como, por exemplo, utilizar a infraestrutura ou os recursos da Câmara Municipal para fins privados, como vocês podem ver no parágrafo 3º do artigo 10º, e também, como vocês podem ver, a praticar, induzir ou incitar, em plenário ou fora dele, a violência política de gênero e a discriminação em razão de gênero, origem, raça, cor, idade, orientação sexual ou condição econômica e religião. Essas seriam as infrações mais pesadas. Próxima página, produção, por gentileza.
Aí nós já vamos para as medidas disciplinares, que são as famosas punições. Você que está acompanhando o nosso programa nesse momento, você pode pausar, enxergar, ler com mais calma, com mais atenção. Eu vou de passagem aqui, en passant, para você entender. E aí há algumas novidades. Além desse detalhamento, existem as punições mais brandas, como a advertência, para os casos mais leves. Vocês podem ver aí que são as previstas pelo artigo 9º, que são os deslizes de natureza ética. Você pode conferir isso. E tem também, na próxima página, que a nossa produção vai mostrar, as punições mais graves, que podem, inclusive, resultar na cassação do mandato ou até mesmo na suspensão da atividade parlamentar, caso haja infração das condutas previstas no artigo 10º. E aí, pode voltar aqui para a nossa... Tinha mais alguma página, produção? Mais uma, então vamos lá. Aí estão, olha aí, ó, artigo 17, que trata dos casos em que o vereador pode perder o seu mandato. Então você veja que está previsto direitinho as infrações, todas elas que dizem respeito ao artigo 10º que nós mostramos anteriormente. Agora sim, pode voltar para cá. E nós temos também outras novidades. Além de colocar cada coisa no seu quadrado, prever punições específicas, há outras novidades. Por exemplo, haverá agora a possibilidade, se esse projeto for aprovado e ele foi deliberado às comissões, da admissibilidade de um processo que pode resultar na suspensão do mandato, a admissibilidade ser analisada no plenário. Não ser mais de responsabilidade da mesa diretora, exclusivamente da presidência. Ou internamente da comissão, do colegiado. O presidente da comissão de ética agora será eleito em plenário e não mais internamente, depois da indicação dos partidos. Você tem também prazos para que os relatores dos casos devolvam os processos para que não sente em cima de uma representação, por exemplo, entre outras coisas. Ou seja, é uma reforma ampla, geral, para que a Câmara fique antenada com o momento político. Lembrando que a última alteração no regimento interno ocorreu em 2009. Nós já estamos aí nos estertores de 2025 e de lá para cá muita coisa mudou. Era absolutamente necessário mudar isso. Então os vereadores deliberaram esse projeto, item 38 na pauta de ontem, e eu disse que não havia novidade. Foi um equívoco de minha parte, peço desculpas pela desinformação, pela informação imprecisa, mas então está registrado, houve um pequeno avanço, está agora sob análise das comissões e, se aprovado futuramente, podemos ter um regimento interno mais atualizado, especificamente no que diz respeito ao funcionamento da Comissão de Ética Léo Notaro. Uma mudança substancial na Comissão de Ética, uma Comissão de Ética que a gente viu omissa no ano de 2025, é importante dizer isso, e que reforça cada vez mais o sentimento que realmente se comprova o momento conturbado que o Legislativo guarulhense viveu no ano de 2025, André. Eu acho que dentro do que foi passado, ao momento que chegamos, temos que parabenizar o colegiado desses vereadores que se reuniram, entenderam que realmente o regimento interno que se referia à Comissão de Ética não abraçava mais as necessidades do Legislativo e que vem uma atualização com uma robustez maior, com maior clareza, com maiores responsabilidades distribuídas sem se ter um foco dentro de um poder e de uma pessoa específica, e que eu vejo isso com bons olhos, que vem reforçar. E se a minha memória não me falha também, André, amanhã também tem reunião da Comissão de Ética, na quarta-feira, que vai se reunir dia 1º de outubro. A minha memória não me falha, essa reunião ficou dia 1º de outubro. E a gente vê o desdobramento de alguns casos. O presidente da comissão, o vereador Lauri Rocha, anunciou isso em plenário, e agora esperar o parecer das comissões. A gente vê que tem alguns projetos, aliás, a pauta de amanhã extremamente enxuta, são 19 itens no grande expediente e 5 itens na ordem do dia. Se a gente considerar friamente, são 4 itens na ordem do dia, porque o primeiro não vai ter parecer também. Então a gente vê a Câmara Municipal com uma pauta enxuta, muitos projetos aguardando o parecer da comissão, e esse de regulamentação do Comitê de Ética para alteração do regimento interno, importante projeto, parabenizar mais uma vez aqui de público a medida, porque essa atualização era necessária, muito necessária. Vamos falar disso também com o nosso convidado, o vereador Leandro Dourado, que, aliás, estouramos o tempo, Léo. Estouramos, mas foi necessário pedir desculpas ao nosso convidado, mas que precisava se debruçar um pouquinho de tempo nessa questão.
Muito bem. Obrigado ao Léo. Obrigado, André Obrigado a quem Siqueira. está na audiência. Permaneça por aí. Deixe seu like também, não se esqueça. Compartilhe, é muito importante. Avise os amigos que o vereador Leandro Dourado estará aqui conosco depois do intervalo. E deixe sua pergunta para o vereador também. Isso, muito bem. Ajude o apresentador, mande sua pergunta. É sempre importante dar voz a quem nos acompanha, certo? Vamos para um rápido intervalo. Radar de Notícias volta já, não saia daí.